Olá, bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Márcio Gomes, hoje aqui comigo a Letícia Pazucchi. E a gente vai falar de um filme que estreia nessa quinta-feira nos cinemas do Brasil, que é Rivais. É o novo filme do diretor Luca Guadagnino e que tem como principal destaque a Zendaya, que é a grande protagonista do filme e a atriz mais famosa da produção. Antes de mais delongas, sobe a trilha aí, Thiago, e vamos lá. Bom, Rivais, que estreia nesta quinta, é chamado de... tem como nome Challengers lá nos Estados Unidos, né? O nome original dele é Challengers e que vale como desafio também, né? Mas também é o nome dos torneios de tênis, que não são os Grand Slams, abaixo do Grand Slam são chamados de Challengers. E esse é um filme que fala muito desse mundo, do universo do tênis. É a história de um triângulo amoroso, ou chega a ser um trisal, não chega a ser um trisal, né? Pra falar uma palavra mais da moda, assim. Mas é um triângulo amoroso entre dois tenistas e uma tenista, que é a Zendaya, né? Que acaba... Eles são tenistas promissores, assim, são jovens promessas do tênis. E em determinado momento a Zendaya sofre uma lesão e daí ela acaba virando treinadora de um deles. Treinadora barra empresária, eu acho, né? Uma mistura dos dois, assim. E o filme começa justamente no embate entre os dois personagens masculinos, né? Fazendo uma final de um torneio de Challenger com a Zendaya na plateia. E a partir daí, essas histórias... Tudo certo aí? Ah, tá. Não. E a partir daí a história se desenrola com alguns flashbacks indo e voltando para o passado e para o presente, que é o momento do jogo, né? O filme é toda a duração do filme é esse jogo final, né? E a partir daí eles vão contando as relações dos personagens e como eles chegaram até ali. Nada disso é spoiler, tá? Porque tudo aparece nas primeiras cenas do filme, então nada e do no que trailer também. E no trailer, então nada do que eu falei aqui eu estraguei a experiência de ninguém. Mais adiante a gente entra em algumas partes de spoiler, embora a grande spoiler é o final do filme, eu acho. O resto, nada muito impactante, assim, nada que vá prejudicar quem for assistir ao filme a partir desta semana. Letícia, vamos começar. A gente sempre começa aqui com as primeiras impressões, né? Sim. O que tu achaste do filme? Eu gostei muito, assim, o que eu mais gostei foi da narrativa, foi como o filme ele foi construído, assim, né? Como o Márcio falou, o filme inteiro foi o jogo. Ele começa e termina nesse mesmo jogo, só que ao longo do filme a gente vai tendo esses flashbacks e vai entendendo a história. Então, no final, assim, é tudo diferente. As cenas podem até ser parecidas, mas a gente sabe que a tensão ali é totalmente diferente. E é muito engraçado como o filme inteiro ele é um jogo, assim... não só ali no jogo, mas nas outras cenas, porque em certos momentos, porque é quase um duelo, né? Em certos momentos a gente está focando mais num jogador, aí depois em outro, e às vezes a gente acaba, não, esse está certo, ou esse está errado, esse foco que vai indo, assim, e também o jogo de câmera, que às vezes foca num e depois foca no outro. Eu gostei muito da forma como foi construída no início. Assim, assistindo o trailer, a gente sabe que a história ela tem um passado, né? E aí, no início, eu senti, assim, que tava meio... a gente acaba ficando meio perdido, assim, no início do filme, porque ele começa no presente, e aí a gente demora um pouco para entender certas coisas, mas depois, conforme vai tendo os flashbacks, a gente vai entendendo. Então, essa narrativa de começar no presente e voltar pro passado, eu achei que foi uma sacada muito boa, assim, pra gente ir entendendo como é que o filme vai acontecendo. E também a tensão vai aumentando ao longo do filme também. Tipo, no início começa uma tensão meio sutil, assim, e aí depois vai ficando cada vez mais evidente. E eu gostei muito disso também. E eu também queria dar o destaque para a atuação da Zendaya, que eu achei perfeita. Eu achei que ela arrasou muito também. Ela já teve, né, esses papéis de destaque em Euforia e Homem-Aranha, só que nesse, né, ela teve um protagonismo maior, assim... E ela fez um papel muito diferente, eu acho que exigiu mais dela também, porque antes ela sempre fazia esse papel mais jovem, adolescente, e nesse ela fez um papel de adulta, exigiu mais maturidade dela, né? Então, eu achei muito bom, eu acho até que renderia o Oscar também. Pois é, era isso que eu ia te perguntar, porque já tem algumas matérias falando da Zendaya como uma das indicadas ao Oscar, possível indicada, na verdade. Não é muito cedo ainda, Letícia? Não sei dizer, assim, eu acho que uma indicação, no mínimo, ela poderia ter, assim, né? Recém abriu, né? A gente não sabe, enfim,
vão vir muitos filmes bons ainda, mas eu achei que ela mereceu muito destaque justamente porque ela tá num momento de destaque na carreira dela e eu acho que esse filme foi um divisor de águas, assim, na vida dela profissional e eu achei que ela teve um papel de protagonismo muito bom, assim, não sei, pelo jeito que falou, parece que talvez não tenha achado isso, assim. Não, eu gostei da atuação dela, assim, a minha dúvida é só em relação a já sair indicando, né? Mas eu entendo a pressão e a pressa das pessoas em querer já tentar identificar o que pode vir por aí o ano que vem, né? E o que são os destaques desse ano, na verdade, né? A gente tem alguns filmes grandes ainda que alguns já estrearam, outros ainda vão estrear, né? A gente teve o Duna, que eu acho que foi a grande superprodução até agora. Sim, esqueci de falar Duna, né? Participação dela mas vai ter ainda da Coringa 2, né? E outras produções aí mais e menos faladas pela frente. No geral, eu gostei bastante do filme, como a Letícia, assim como a Letícia, né? Para quem conhece já os filmes do Luca Guadagnino, eu vi alguns deles, né? Tem aquele Me Chamem Pelo Seu Nome, né? Tem o Até os Ossos e tem os três que eu vi, teve mais um que é a nova adaptação do Suspiria, né? Que foi a refilmagem do filme do Argento lá da década de 70. E todos os filmes do Guadagnino, eles têm um caráter erótico muito forte, assim, de sedução e de erotismo, e não só a questão do sexo pelo sexo, na verdade, mas o sexo como ponto de partida para alguma coisa, assim. Seja para a questão da violência do Até os Ossos, né? Seja para a questão ali, não sei se bem da amizade ou do descobrimento na questão do filme do Chame Pelo Seu Nome. E nesse filme é o sexo, para mim, como poder, assim, como uma forma de manipulação, assim, e de como tu usar das armas que tu tem, no caso da Zendaya e dos outros dois personagens, para tentar as armas físicas, na verdade, e emocionais, para tentar como é que eu vou dizer assim, para tentar transformar o resultado naquilo que tu espera, assim, tentar condicionar no caso do filme a narrativa do filme, né, mas no caso dos personagens condicionar o que tu quer que eles personagens façam ali. E eu acho que a história é bem isso, assim, a maneira como a Zendaya manipula os dois e a forma como ela usa da manipulação deles para tentar suprir as necessidades que ela tem. A partir do momento que ela fica impossibilitada de seguir a carreira por ela mesma, porque ela sofre uma lesão, né, ela acaba precisando de um dos dois para tentar cumprir esse sonho com ela, né, ou por ela, no caso. Então, eu acho que é um pouco essa dinâmica do filme, assim, e é dessa maneira que ele é construído. Logo no começo do filme, um deles dá uma frase, eu acho que é a Zendaya mesmo, que fala no jogo de tênis como um relacionamento, assim, né, sim, foi. Que é uma relação entre os dois adversários. Eles fazem uma disputa que na verdade é uma relação, e é um pouco isso a história desse filme e a interconexão com a questão do tênis ali, né? Tipo, é a relação dos três e como eles se influenciam mutuamente, né? Sim. Desde o começo até uma cena derradeira. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão aí na parte dos spoilers, mas é a questão que define o filme, assim, que eu acho que é uma volta pro começo. Então, por todas essas dinâmicas, eu acho que o filme é muito mais do que apenas um triângulo amoroso. Muita gente fala, é só uma história de amor e tal. Eu até comentei com a Letícia quando a gente estava saindo do cinema, e no papel de outro diretor, nas mãos de outro diretor, esse filme teria sido uma comédia romântica, assim. Mas talvez essa é a comédia romântica que o possível para o Guadagnino, assim, é o que ele consegue fazer em termos de comédia romântica, assim, né? O máximo que ele consegue chegar ali. E como a Letícia falou, também teve essa questão da tensão ali, né? Entre os personagens, entre as histórias, à medida que vai se desenrolando a história, tu vai, né, descobrindo pseudo-traições e um passando por cima do outro, e como eles acabam se manipulando em alguns momentos, tu vai sentindo esse momento crescendo até a parte final, que é o embate entre os dois personagens, assim. Sim. Nossa, essa questão do erotismo é muito isso, né? Eu assisti o Me Chame Pelo Seu Nome só, desse diretor, e tinha muito lá também aquela questão da subordinação, assim, porque era entre o professor e uma pessoa bem mais jovem que ele, assim.
E nesse filme era muito isso, essa questão permeava toda a narrativa do filme, assim, e a questão de ser um relacionamento, né, porque foi o filme inteiro, assim, aquele jogo também era quase uma discussão de relação, assim, não era só um jogo. E eu fiquei pensando na questão do gênero, eu não lembro agora pesquisar aqui qual é o gênero do filme, porque realmente não é nada de romance envolvido, assim. Drama, erotic thriller, né? Um humor comédia, também, né? Esportes, documentário. Teve muito humor ácido também, assim, e teve muito drama envolvido também, então realmente isso permeou toda a narrativa, assim. E não era só um jogo de tênis, era todo uma questão de relacionamento e jogo de poder muito, assim, entre ela e um, entre ela e o outro, entre os dois também, né, que entre os amigos ali também, tudo ao longo do filme foi permeado por isso, assim, realmente. O filme começa, a gente vai falar, acho que essa primeira parte ainda não precisa tratar de spoilers, assim, então quem quiser continuar ouvindo pode continuar sem medo, assim, mas o filme começa a partir do momento que eles entram em contato com a Zendaya, né, que é uma jogadora promissora do tênis feminino. Pelo que aparece no filme, ela joga muito melhor do que os dois, né? Ela é a grande estrela dessa nova geração. E eles encontram ela numa festa e os dois começam a conversar e flertar com ela. Uhum. E a partir do momento em que ela percebe que ela tem essa condição de poder brincar com os dois, no caso, né? Nessa questão do flerte, vai pro quarto de hotel com os dois e tem a primeira cena mais forte de questão sexual entre os três, assim. Ela começa a beijar os dois e depois daqui a pouco ela se afasta e começa a observar apenas os dois e como ela conseguiu fazer eles, né, no caso, se beijarem ali, mas eles chegarem a algo que ela imaginava que estava por trás de toda aquela relação ali entre os dois, assim, que é uma relação homoerótica, assim, por baixo dos panos, assim, né, uma coisa meio que não é aberta, mas ao longo de todo o filme tu percebe que tem uma atração, assim, uma conexão entre os dois sutil, ali. Né? E ela percebe isso e começa a usar a favor dela, assim, né? Tanto que ela faz um jogo, eles iam se enfrentar numa partida de tênis no final de um campeonato universitário lá, e ela faz a aposta que quem ganhar ganha o número de telefone dela. É época que se dava o número de telefone, né? Sim. Né? Não é o caso agora. E a partir daí, depois a gente descobre quem vence, né? E daí essas relações, porque começa a se dar a partir desse início de relação, assim. E isso retorna lá no final do filme. Acho que agora a gente pode entrar um pouco nos spoilers, antes que a gente acabe escorregando em alguma coisa que as pessoas não querem saber, embora nada muito forte. Mas o Thiago vai subir o alerta de spoiler e a gente continua. I am your father. I see dead people. What's in the box? Good man. Os outros dois atores, Letícia, antes da gente voltar para a história do filme, assim, eu confesso que o Mike Feist, que faz o Art Donaldson, é alguém que eu já vi em algum filme, só não me lembro qual, porque a fisionomia dele não me é estranha, assim. Já o outro, me disseram que faz o Ray Charles, né? O Josh O'Connor, acho que é na série do The Crown. Aquela. Sim. Mas eu não conhecia nenhum dos dois, assim. O que tu achou da performance, tanto do Josh, que faz o Patrick Zwick, e o Mike Feist, que faz o Art Donaldson? Eu também não lembro de alguma produção que eu assisti dos dois, mas também não sou parâmetro, que eu também não consumo muitas coisas, assim. Mas eu gostei bastante, assim. Com certeza, o Art, ele foi um pouco mais explorado, eu senti, assim. Mas também por causa ali da narrativa, assim, né? Tem um casamento entre os dois e tudo mais. Mas ele também fez um papel um pouco mais passivo, né? Ele era um pouco mais... não sei agora qual seria a palavra, assim, mas o outro, por exemplo, ele era muito mais, ele tinha muito mais questão da ironia, ele acabava falando muito mais verdades, e o outro acabava meio que ofuscado também por ela, assim, ele teve ali um certo protagonismo até o casamento, aí depois disso a vida dele acabou sendo muito guiada pelo que a Tashi decidia, assim, pra ele, tanto que no fim ele até perguntava, ele falou pra ela se poderia se aposentar, assim, um spoilerzão agora que eu soltei, e ela... E ela disse que essa decisão era dele, enfim, só que na verdade ela guiava muito ele, assim, depois do casamento, né? Acabou, tudo que ele fazia era por ela. E o outro, eu sentia que ele tinha um pouco mais liberdade, assim, de ser quem ele era, mas eu achei que os dois, assim, tiveram os momentos dele de ser explorados, assim, tanto que, como eu falei no início, assim, eu sentia que vários momentos do filme eu focava em um, depois focava em outro, às vezes a gente até
Assim, eu me envolvi muito na história, às vezes eu ficava tentando entender quem poderia vencer aquele jogo, e, na verdade, ganhar ela também, sabe? E aí eu senti que deu para explorar muito os dois, mas realmente eles tiveram papéis muito diferentes, e o Art, ele era um pouco mais passivo, assim, enquanto o outro, ele era muito mais... tipo, mais liberdade, assim, pra ser quem... E ele também era muito irônico, tinha um humor ácido muito voltado a ele também, assim. Só para contextualizar pro pessoal, a história começa, né, como eu falei, com esse... Começa não, né? Mas lá na metade do filme, um terço do filme, na verdade, tu descobre que eles têm essa disputa de tênis, né? Após se encontrar numa festa em que a Zendaya, a personagem da Zendaya, Tashi, diz que quem vencer fica com o telefone dela. O Patrick acaba vencendo a partida e começa um relacionamento com a Zendaya. Até o momento em que ela resolve se meter na carreira dele, né? E tentar direcionar a carreira dele para o que ela acha que é mais importante nisso. Ele diz que não, ele não vai permitir isso, né? Que ele quer tomar as rédeas da própria carreira, entre outras palavras, é isso. E nesse momento tem a grande ruptura entre os dois. E é a partir daí que entra o Mike, porque logo depois dessa briga entre os dois, essa briga feia numa universidade, ela sofre a lesão e o Mike se aproxima, Mike não, o Art, né, se aproxima dela novamente e eles os dois praticamente expulsam o outro personagem da vida, assim, ó, sai daqui agora, um grito no vestiário com ela ainda com uma lesão no joelho, assim, fazendo gelo e tal. E daí depois disso já passa para um relacionamento já bem mais próximo entre os dois. Eles casam, têm um filho, já estão consolidados na carreira. O Art é um dos grandes jogadores de tênis da sua geração, só que está numa má fase, né, e não tem confiança o suficiente para voltar a vencer o único torneio que falta para ele, que é o US Open. Todos os outros Grand Slams ele ganhou, então ele está tentando justamente entrar para tentar ganhar esse Grand Slam que falta e daí pensar em uma aposentadoria, né? E é o momento em que a Zendaya, a personagem da Zendaya, Tashi, percebe que para ele voltar a vencer, ele precisa enfrentar adversários mais fracos, né? Então ele acaba indo para esse Challenger de uma cidade pequena lá e acaba enfrentando o seu ex-amigo, né, o Patrick, que agora é um tenista falido, né? Que não tem dinheiro nem para pagar um quarto de hotel, dorme no carro, enfim. E os dois acabam disputando esse mesmo torneio. Se foi intencional da Zendaya jogar um contra o outro, a gente não sabe porque não fica explícito, embora dá a entender que possa ter ocorrido, assim. E daí, a partir desse momento, ela começa a... Talvez não intencionalmente, assim, né, mas inconscientemente a fazer esse jogo, porque quando o Patrick resolve procurar ela no hotel, primeiro ela rechaça e tal, mas depois começa a fazer uma reaproximação. Sim. Que é o jogo que precisa para que os dois se enfrentem no final e a partir daí um vença o outro e consiga alavancar a sua carreira, né? Sim. Tem até um momento em que ele vai atrás dela e dá o número num papelzinho e aí ela diz que não quer, mas ela guarda. Ela guarda o papel. Ela diz, não vou usar, mas guarda o papel. Aí dá para entender isso, né? E daí no momento final da partida ali, né? Acho que a gente pode entrar na parte que é a parte decisiva do filme, assim, quando eles estão disputando o último set, que obviamente vai para um tie break, né? Não vai acabar em 2-0, cada um ganha o primeiro set e vai para o tie break. E daí depois vai pro set break, se eu não me engano. E daí fica naquela dúvida de quem vai vencer, e a gente acaba descobrindo no final do filme que a Zendaya em determinado momento pede para o tenista falido lá, que é o Patrick, perder o jogo para o atual marido dela poder vencer e se sentir mais empoderado, mais confiante, mais capaz de enfrentar os desafios de um Grand Slam. E a gente fica na dúvida ali até determinado momento se ele vai ceder ou não. Também a gente acaba descobrindo que ela volta e trai o marido com um ex-amigo, né? Acaba voltando um pseudo relacionamento, uma noite apenas, não sei, a gente não sabe, apenas. Não fica claro ali, né? Mas um pseudo relacionamento. E a gente tem tudo isso culminando nesse último set da partida, assim. E daí é a forma que o Guadagnino resolve mostrar o jogo, assim. Primeiro coloca a câmera na bola, e daí tu vai acompanhando a bola, depois bota a câmera numa raquete, daí tu acompanha a raquete, e daí depois a câmera tá no chão, e daí tu vê por baixo, né? São várias trucagens, assim, pra mostrar. Eu não sei, eu gostei bastante dessa parte, achei que ficou bem dinâmico, achei muito bom. Achei genial, um espetáculo à parte, né, aqueles jogos de tênis. E tem as cenas
que tu mostra os tenistas e tu mostra a Zendaya na plateia, às vezes tu vê ela olhando de um lado para outro e às vezes tu vê ela parada no meio, todo mundo virando o rosto de um lado para outro para acompanhar a bolinha. A olhando só para um, às vezes. Né? Às vezes ela olha só para um e em determinado momento ela tá olhando só para a rede, assim, para frente, enquanto tá todo mundo acompanhando o jogo. E até eu mostrei para Letícia, é uma cena inspirada num filme do Hitchcock, O Pacto Sinistro, que é também sobre a história de um tenista, mas daí é uma outra história que envolve crime, assassinato, enfim, é uma outra vibe do filme, assim. E que também tem essa cena bem clássica, assim, que o psicopata tá no jogo de tênis acompanhando o tenista e todos os rostos estão virando de um lado para outro com a bolinha e ele fica olhando fixamente, assim, pro cara que tá jogando ali. Então tem essa pequena inspiração do Guadagnino no filme do Hitchcock. E daí no final, que eu disse que o filme dá uma volta e acaba voltando pro começo, pra mim é esse jogo da Zendaya, assim, de conseguir manipular os dois, e pra isso ela precisou dormir com um, fazer o outro disputar um torneio menor para que ela de novo pudesse ter o controle da carreira dos dois, assim, e fazer que eles, o que ela achava que era correto, né? O que eles deveriam atingir ali, né? Tanto é que no ponto final, quando o cara ganha o jogo e os dois se abraçam, ela grita quase tão mais empolgada quanto os dois tenistas ali que estão na quadra. Muito, muito por isso, eu acho, porque ela viu que novamente ela retomou as rédeas da carreira tanto do marido e até conseguiu influenciar o outro personagem do relacionamento. Sim. O que tu achou dessa cena? Esperava, não esperava? Então, assim, como eu te falei na saída do cinema, eu esperava, tem um lance assim, quando ele conta pela primeira vez pro amigo, que seria o futuro marido da personagem da Zendaya, ele pergunta se ele dormiu com ela ou não, ele faz na hora que vai sacar, ele imita o tique do amigo, assim, bota a bolinha no centro da raquete. Assim. Ele chama até de garganta da raquete. E daí no final do filme tu fica esperando que ele faça isso de novo pra justamente provocar o cara, dormir com a tua mulher aqui, né? E obviamente ele faz, assim. Um dos últimos pontos da partida ele vai lá, bota e o cara percebe o que aconteceu, ele dá uma risadinha ainda, assim. Então acho que a forma que eles resolveram, assim, embora me pareceu meio óbvio, mas eu acho que funcionou, assim, porque mostra bem não só a relação da Zendaya com os dois, mas entre os dois ali, porque tinha uma disputa, uma rivalidade e uma atração, assim, uma coisa mal resolvida entre os dois ali, né? Com a Zendaya no meio. Então era realmente um relacionamento a três, assim, porque tem a relação dos três, entre os três, assim, embora explicitamente só entre os dois com ela, mas tinha subliminarmente, ali, travou, subliminarmente, tinha uma relação também entre os dois personagens que eram amigos de infância e tal, cresceram juntos, jogaram juntos. Sim. Tem muito isso, não era apenas, eles não estavam apenas disputando ela, também tinha muito essa relação dos dois, que também não ficou não ficou muito explícito ali no longo do filme, né? A gente só fica imaginando, enfim, que poderia passar entre os dois, o que daria para ser mais explorado, né, dessa relação. Mas realmente essas últimas cenas, assim, entre os dois foi muito explodiu a cabeça. Assim, eu confesso que eu não estava esperando aquela cena da bolinha, porque realmente era algo de se esperar. Faz todo sentido trazer de novo, porque ela foi feita pela primeira vez, o truque da bola foi feito mais no início do filme, e passou, né? Aí depois ela voltou, assim, anos depois ele fez o mesmo truque, que o outro não esqueceu, ele assim que fez, ele lembrou, ele até parou de jogar, assim, do nada, e a Tasha, ele ficou sem entender o que estava acontecendo. Então, realmente, essas cenas finais, assim, foi muito... E o final também, o fato deles se abraçarem também era algo que eu não estava esperando. Eu realmente achei que ia ter algum resultado aquele jogo, assim, achei que ia ter um final mais de... Tipo, um ia ganhar o outro, a rivalidade ia aumentar ainda mais, mas no fim, enfim, foi algo... Eu fiquei bem surpresa com aquele final, assim, eu gostei. Foi algo catártico, assim, ele dá uma cortada, assim, e cai nos braços do outro cara. Sim, do nada ele para no meio da rede ali. E daí a Zendaya grita na plateia, assim. Sim. É um filme, apesar de tudo isso que a gente comentou aqui, ele é um filme pra Zendaya mesmo, assim. É pra Zendaya brilhar e ela brilha, assim. Tanto
né, que esse aspecto mais cool, assim, menos menina e mais mulher, assim, mais madura e menos aquela adolescente que a gente viu no Euforia ou que a gente viu no Homem-Aranha. Até tem uma citação do Homem-Aranha, né? Não do filme do Homem-Aranha, mas do Aranha-Verso, né? O filho pede pra ela botar o DVD do Aranha-Verso. Eu adorei também. Então, é a Zendaya pós-Homem-Aranha, pós-Euforia, já como uma mulher forte, poderosa pela capacidade que ela tem de influenciar ali, de usar todas as táticas, todas as armas que ela tem, assim, para poder manipular os dois, e isso vai a questão não só do sexo, mas a forma como ela lida com eles, como ela pressiona um e pressiona outro, né, e abandona um quando não faz o que ela quer, enfim, todas esses detalhes, assim. E também como exigiu muito também das expressões, né? Tipo, tinha muitas coisas que não tinha no diálogo, mas que a gente percebia só nas expressões que eles faziam, assim. Por isso que eu achei que os papéis foram muito desafiadores. Na partida final ali, quando ela tá sentada, tu vai vendo que ela fica tensa, assim, né? Ela vai, tipo, até tem um momento que ela, não sei se ela mexe com as mãos, assim, com o papel, que tu vai ver que ela tá nervosa pelo desenlace, porque ela não sabe se aquilo que foi acordado é o que vai acontecer e a forma como ela olhava pra eles também, assim, dava pra perceber. O Guadagnino, pra mim, acho que ele sempre quis trabalhar com a Zendaya. Não sei se ele, pelo que eu me lembro, ele não tinha feito nenhum filme com ela antes. Eu até comentei com a Letícia que o Até os Ossos, né, que é o filme anterior dele, que tem o Chalamet, que daí é o grande ator dos filmes dele, pelo menos fez o Me Chame Pelo Seu Nome, assim, onde ele foi praticamente descoberto ali, onde ele começou a brilhar ali. E daí ele usa uma atriz que não é a Zendaya, mas ela é muito parecida fisicamente com a Zendaya, que é a Taylor Russell, que faz a Marine, assim. E dessa vez ele consegue usar a Zendaya. Ele não tem o Chalamet, que provavelmente deve estar fazendo o filme do Bob Dylan, né, por isso que não participou, e acabou de sair do Duna junto com a Zendaya também. Então ele usa dois personagens que não são o Chalamet, mas têm um físico muito semelhante, especialmente o Art Donaldson, ele magrinho, novinho, entendeu? Né, aquele meio mignon, assim, né? Sim. Mais alguma coisa, Letícia, que tu acha que vale a pena a gente falar do Rivais? A pessoa precisa gostar de tênis e precisa entender de tênis pra ver esse filme? Não? Pois é que tá. Tipo, eu, por exemplo, eu não sei hoje em dia muitas regras de tênis. Eu até tinha comentado com o Márcio que meu pai fazia eu jogar tênis quando eu era criança, porque ele gosta muito. E aí, enfim, eu não tinha muito interesse, aí acabou não indo, assim. Naquela época eu até sabia um pouco mais as regras, mas aí hoje em dia eu não tô muito ligada, assim. E eu consegui entender o jogo, assim. Não achei que essa ausência, assim, de conhecimento das regras do jogo impede a gente de entender, sabe, a narrativa do filme. Até porque eu acho que o jogo ele foi usado como artifício para demonstrar a relação entre eles ali, entre os três ali, né? Então até determinados momentos, assim, a câmera vai e volta, assim, até era uma conversa, meio que simulando como se fosse uma partida de tênis, né? Era isso que eu ia destacar. Sensação, né? Esse destaque que eu ia fazer, assim, porque eu achei demais, assim, essa direção, a fotografia para mim foi incrível, assim, nesses momentos, e esse jogo de câmera que eles faziam ao longo das cenas, que não era um jogo de tênis, era uma cena, sei lá, de discussão que tinha entre os dois, e a câmera fazia, assim, de um lado pro outro, que nenhuma cabeça faz na hora de assistir um jogo de tênis. Então, provando realmente que o filme era um jogo no total, né, assim. E também as cenas do jogo de tênis eram os momentos que mais tinha essa direção impecável. Tem até um momento que a câmera ela pega assim debaixo dos jogadores e o céu vira um plano de fundo. Para mim, aquela foi fotografia incrível, assim. Então, eu daria muito destaque para isso também. O filme tem umas cenas bem interessantes, assim. Vamos dar notinhas pro filme? Sim. Vamos dar as raquetinhas para esse filme, Letícia? Quantas raquetinhas tu dá para Rivais? Eu dou 4,5. Eu gostei bastante. 4,5. 4 raquetinhas e meio. Eu dei 4 raquetinhas, mas eu acho que 4,5 tá bom também. É que 4,5 eu dou assim só quando é um filme que me e daí 5 é quando é o filme quase perfeito. Assim. Mas eu entendo a Letícia, eu acho que o filme é nessa linha, assim. Para quem gosta de filmes de relacionamento, para quem gosta de filmes que tem essa disputa de poder, assim. E até para quem gosta de esporte, para quem gosta de tênis, né? Sim. É um filme que vale a pena, assim. É um filme que ele te prende do começo ao fim. Ele não é um filme arrastado, não é um filme lento. Ele não é um filme que vai te fazer ficar olhando pro celular, muito pelo contrário, assim. Tu fica preso na dinâmica dos personagens ali, que é o mote da história. Então, acho que é um filme
que sim, tem chances de pegar algumas indicações no Oscar ano que vem. Eu boto fé. Então agora vamos para as dicas da semana, Letícia. Tá preparada? Quer que comece? Então vamos lá. Trilha das dicas da semana, então. Pois é, eu fiquei pensando Letícia, aqui vai lá. Nos últimos tempos, assim, eu tava sem assistir muitas coisas. Então eu vou falar um filme que eu assisti faz um tempinho, mas que eu gosto de indicar, que é O Pior Vizinho do Mundo, que atualmente eu vi que ele tá no Max. O original ou com Tom Hanks? Com Tom Hanks. Com Tom Hanks, tá. O outro eu não assisti. Que é muito bom, deixa eu ver, o diretor é o Mark Foster. E é uma história, assim, é um drama, né, de um senhor que ele era meio rabugento, assim, ele morava sozinho em uma casa e aí ele era conhecido pela vizinhança por ser assim, ele não conversava com ninguém, ele só reclamava, e aí um dia chega um casal que passa a ser vizinhos dele e nisso tudo muda, assim. Não vou dar muito spoiler, mas a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre ele, também entendendo por que ele é assim, e esse casal ele acaba abrindo um pouco ele, assim, deixando ele ser mais aberto e acaba praticamente mudando a vida dele, assim. Então, é um drama, é muito bom, cenas, assim, surpreendentes, é um final também surpreendente, e eu recomendo bastante. Então, a minha dica é um filme também, que está na Netflix, entrou há pouco, eu acho, na Netflix. É Propriedade o nome, é um filme brasileiro, do Daniel Bandeira, e é uma história... Ela não vou dizer que ela não é igual a do Bacurau, mas é na linha do Bacurau. Assim. Então, a história de um casal, a mulher está se recuperando, ainda meio traumatizada, de ter escapado de um assalto em que ela foi feita de refém. E daí eles vão para uma fazenda, né, que eles têm uma família de classe média alta, né? Classe média não, classe alta. Eles vão para uma fazenda e, chegando lá, descobre que há um levante dos funcionários da fazenda, porque os funcionários descobriram que a fazenda vai ser vendida, eles vão ser colocados na rua, enfim, e daí, numas discussões, a situação escala de uma forma em que eles resolvem meio que fazer uma insurreição ali. E a história se passa todo nesse momento do levante dos funcionários ali e contra os donos da fazenda, assim. Só que são várias pequenas situações assim que vão escalando até situações impensáveis que vão chegando no final do filme. É um filme bem violento, assim, ao contrário do Bacurau e de outros filmes desse estilo, assim. Ele é uma zona cinza, assim, ninguém é totalmente mocinho, nem totalmente bandido, todos ali têm seus pecados em alguma forma, assim. Então não é uma luta de classes, mas não é aquela luta de classe em que tem totalmente razão, o outro não tem, não, tu percebe problemas em todas as relações ali, até as relações entre os próprios funcionários que se rebelam ali. Então é um filme bem tenso, bem violento e com um final bem impactante até. Então recomendo para quem gosta de filmes angustiantes, esse filme é bem angustiante. E é um filme que chega em um determinado momento, tu não sabe para quem tu vai torcer, assim, né? Porque todos são terríveis, assim, em algum momento no filme. Alguns são terríveis, são oprimidos e são terríveis, e outros são opressores e são terríveis, né? Então, tu acaba sem saber muito bem para onde correr. E eu acho que essa forma de lidar e de contar essa história eu achei um pouco diferente, assim. Embora o mote da história seja um pouco filmes que a gente já viu em alguns momentos, mas essa forma como ele resolve lidar e apresentar os personagens com todas as suas peculiaridades, assim, seus defeitos, suas falhas, suas enfim, suas próprias violências, assim, né? Transforma esse filme em algo um pouco diferente. Então é Propriedade, um filme de 2022 que está na Netflix. Ai, fiquei com vontade de ver agora. Então tá. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e voltamos na próxima semana. Agradecendo aqui a edição do Thiago Basso. Né? Obrigado a todos e até lá. Fashion line, foundation. You were incredible today. Thank you. I mean, it wasn't even like tennis. It was an entirely different game.